Exatamente. É mesmo a produção textual, meu amor. Produção textual é produção escrita. Oi. Pode falar quem está falando. Deixa eu abrir aqui o livro para vocês. De língua portuguesa. Tia, quando acabar esses livros, né, do segundo bimestre, a gente vai para aqueles que mandaram pra gente? Número 3, o volume 3. É o que mandaram pra gente. Né? Isso, exatamente. Olha aí, ó. Página 58. Amor? 58. Produção escrita. Olha aí. Eu não estava nem lembrando, cara. Crianças, rapidinho. Está acompanhando. Eu lembro. Produção escrita. Personagens de história em quadrinhos. Por que personagens de história em quadrinhos? Nós vimos a abertura do nosso capítulo, da nossa unidade agora, nós falamos sobre história em quadrinhos. Estão lembrados? Nós falamos sobre o cérebro, né? Eu até disse para vocês que essa unidade todinha, ela viria falando sobre o cérebro, tá? Então, a produção textual, ela não poderia ser diferente. Ela é falando sobre o cérebro, tá? Olha aí, ó. Observe este personagem da turma do Zé Neurim. Lembram do Zé Neurim lá, da história que nós contamos? Sim. Olívio Gravador. Ele é responsável pela audição. Aquele que escuta tudo. Desde a aula de canto, meio chata, da irmã do Pitts, até a voz suave da namorada dele. Aí eu tenho, olha, dentro desse quadro, eu tenho a ilustração, que é a foto, né? A imagem toda é uma ilustração. Tia, o nome... que página é? Oi, página 58, crianças. Eu tenho o nome Olívio Gravador. Esse é o nome do personagem. Olívio Gravador. Tá bem aqui, ó. A ilustração é esse boneco aqui. E eu tenho as características dele aqui, ó. Tá? Embaixo são as características desse personagem, o Olívio Gravador. Então, o que é que ele pede aí que você faça? Primeiro, você observa, né, os elementos que compõem quem? Essa ilustração, tá? Eu tenho o personagem, eu tenho a imagem e eu tenho as características, tá? Que eu posso chamar de uma ilustração também, uma ilustração comentada, que é a história em quadrinho. Não é isso? Que foi isso? Olha aí, ó, converse com os colegas e com o professor, né, sobre o que aconteceu. Que elementos foram utilizados para apresentar esse personagem, crianças? A letra A. O que eu posso botar na letra A? O que eu vi, né, aqui que possa, que foi me demonstrado como personagem? O que foi? Foi a ilustração, o nome e a característica. Exatamente, né? A letra A eu posso colocar a ilustração. A ilustração de quem? Do personagem. Quem é o personagem? Olívio Gravador, né? E para me definir o Olívio, eu coloquei quem? Algumas características para ele, tá? Então, a letra A eu posso estar definido como a ilustração. O nome do pequeno texto, né? Qual é o nome do texto? Olívio Gravador, tá? E as características? É tudo que eu estou falando sobre ele, sobre o Olívio, tá? Aí a letra B, ele diz assim, ó, que palavras usadas na caracterização da personagem se relacionam com o nome de Olívio? Olívio Gravador, quais são as palavras? Audição. Eu posso... Audição, perfeitamente. Quem falou, hein? Eixo. Olha, perfeito, Eixla. O que mais? O que mais? Só audição? Voz. Voz. Oh, menina, tu vai ganhar um 10.
Daqui para o final do ano, tu vai ganhar um 10. Escutar também, não é? Escuta. Como? Tato. Não, Escuta. ele está falando gravador. Gravador é voz, é ouvido, né? Que eu vou ouvir. Voz, escuta, audição. Escuta e audição não é a mesma coisa, né? Eu escutar, eu estou ouvindo, né? Então, mas ele pede que eu diga as palavras que representam isso, que caracterizam isso. Então, são essas 3 palavras aí. O canto também, né, criança? Porque através do canto eu solto a minha voz, não é isso? Então, eu também posso botar o canto também. E a letra C? Que parte da ilustração se relaciona com o nome do personagem? O quê? Vamos lá, quem acerta? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. O que representa? Não, eu quero saber a parte da ilustração, daqui, ó. Como ilustrar para falar, para escutar? Como O fone de ouvido, perfeitamente. tem também. Exatamente, ó. O fone. A boca. E também, A boca, tia. também esses 2 espaços de neurônios que ligam o ouvido ao outro. Então, pronto, né? Mas o que mais me relaciona, né? A questão do gravador é quem? O fone de ouvido, né, crianças? Pronto. Respondi essas 3 perguntinhas, eu já posso ir adiante. Vamos lá para a terceira questão. Diz assim, você vai criar, por meio de texto e desenhos, uma personagem de história em quadrinhos que tenha uma característica marcante. É o que você vai fazer. Vai ser a sua produção textual que você vai fazer, tá? E depois vai nos mostrar na aula de segunda-feira. Olha lá, desliga o microfone, crianças. Quem vai ler? É aquela história de novo, igual aquele outro que nós fizemos. O personagem você vai criar, um personagem de história em quadrinhos. Quem vai ler? Todos. Todos vão ler? Eu vou botar todos, porque eu vou ler para todo mundo na sala. Como vai circular? Rapidinho. Pergunte. É só com os personagens da turma do Zé Neurim? Tá? Você vai criar algo que se relacione ao cérebro. Tá? Não vamos fugir do que nós estamos falando, né? São histórias em quadrinhos, estamos relacionando quem? O cérebro também. Então, gente, quem vai ler vai ser todos, porque todos vocês vão ler a história de vocês. Eu vou ouvir. Como é que essa história vai circular? Ela vai circular na sala, tá? Aqui que ela vai circular. Então, o desenho, a gente vai ter que criar uma história e fazer um desenho. Tipo assim, que tem alguma coisa marcante sobre o cérebro? Perfeitamente. Crianças, vocês podem estar utilizando, olha, como base, deixa eu apagar aqui. Essa imagem aqui, ó. A gente pode usar alguma dessas imagens. Isso aqui é uma produção textual. Tá? Isso aqui é uma produção textual. Só que você não vai escrever isso aqui do lado, não. Você vai fazer a sua produção baseado aqui, ó. Um personagem de história em quadrinhos. Aqui você já pode responder logo a terceira questão. Quem vai ler? Todos. Todos vocês vão ler. Eu já vou colocar. Como essa historinha vai circular na nossa sala? Tá? Por quê? Porque se vocês vão ler na sala, vai circular na plataforma, porque vai ficar gravada lá, tá? Na plataforma. Então, todos vão ler e todos vão assistir. Na página 60, ele diz, olha, isso aqui, crianças, eu estou só dando passo a passo para você fazer essa atividade em casa, tá? Que é a produção textual. Antes de começar a produção, o que é que você vai fazer? Toda vez quando a gente vai produzir um texto, a gente não faz aquele rascunho, aquela coisa, a gente não vai anotando as coisas mais importantes. Olha, ele dá exemplo bem aí para vocês. Antes de começar a produção, pense nessas questões e anote as primeiras ideias.
é aquilo que a gente sempre faz, né? O nosso A rascunho. gente vai desenhar um rascunho no rascunho e fazer o texto no rascunho e depois passar limpo. Depois vai passar para cá, ó, né? Para a página de produção textual, que é a página 62. Tia, e se a gente Tá? só quiser fazer só o mesmo texto, não fazer a limpo, O rascunho. o rascunho? Então você faz, tá? Mas você faz direitinho. Porque o rascunho, crianças, é pedido o rascunho para que você possa colocar suas ideias primeiro ali, para que você não esqueça, porque às vezes a gente vai direto para o texto e esquece muita coisa. Então, se eu vou lá primeiro, faço o meu rascunho, eu tenho a possibilidade de me lembrar de outras coisas. Depois, olha, eu estou escrevendo aqui, eu vou lá no meu rascunho. Olha, eu botei isso aqui, mas aqui eu não estou escrevendo isso. Então, eu vou lá e acrescento. Então, o rascunho é só para isso. Você vai colocando suas ideias todas. Eu vou falar sobre o menino maluquinho. Aí eu começo. O personagem é o menino maluquinho. O que vai acontecer? Eu vou anotando todas as minhas ideias primeiras. Depois, quando eu chegar aqui, ó, a minha história vai ficar belíssima. Por quê? Eu vou fazer o meu desenho aqui, ó. Eu vou fazer o meu desenho aqui, né? Isso aqui é só um modelo, tá? Um exemplo, não é nem modelo, é um exemplo, tá? E aqui eu vou escrever o meu texto. Crianças, não esqueçam do título do texto de vocês, tá? Na produção textual da atividade do simulado, muitas crianças... Desliga o microfone, crianças. No simulado, muita criança esqueceu de botar isso aqui, o título na primeira linha. Aqui é a primeira linha. Lá, como eu expliquei, lá, ó, as linhas eram contadas. Eu não precisava saltear a linha. Teve gente que salteou 2 linhas e começou a escrever daqui. Está errado. Eu não estou fazendo uma produção aleatoriamente aqui no livro, que eu posso saltear uma linha. Geralmente nem é preciso saltear a linha. Você faz o título e aqui você já inicia com letra maiúscula, 2 dedos longe da margem. Aí eu vou iniciar meu texto fazendo as minhas pontuações, vírgula, ponto continuando. Se é ponto continuando, vai ser letra maiúscula novamente. Vai até o final da margem. Eu não posso passar da margem, nem aqui e nem aqui. Muita gente errou por isso, tá? Então, são coisas que, olha, eu posso lá no meu rascunho tá errando, para quando eu passar para cá, eu não errar mais. Isso também foi feito no simulado, tá? Que vocês poderiam fazer lá naquela folha, o rascunho, e depois passar a limpo. Gente, quando eu passo a limpo, tudo vai ficar perfeito. Não pode ter erros, eu tenho que ter a máxima atenção para não errar. Tá? Então, primeiro, viu, Gabi? Você vai fazer lá o rascunho, tá? Direitinho, como pede lá o seu livro. Aqui você vai dizer as suas ideias. Na 5ª questão, ele diz, observe outro personagem. Ele já dá outro personagem para você, que você também pode utilizar, ó. É o Hospitaldo-Luzes, tá? Ele também faz parte da turma do Zé Neurim, tá? Também eu posso estar utilizando, criança, qualquer personagem da turma do Zé Neurim, tá? Tia, vem aqui. Tia, tipo assim, Oi. a gente vai ter que desenhar ou fazer uma história. Só tem Gabi, que deixa eu lhe explicar, Gabi. Meu amor, você, ó, primeiramente aqui, você vai jogar suas ideias. Eu sei, Tá. tia, mas... Lá, você vai pra ter que gente ter uma imagem, tá? Você tem que ter a imagem, tá? Eu quero o desenho e o texto. Eu não quero só o texto, eu quero o desenho e o texto. Tem que ser só da turma do Zé Neurim? Ou pode ser De preferência.
De preferência. Aqui ele deu, olha, um exemplo do menino maluquinho. Porque ele disse que o Olívio Gravador usa fones de ouvido e o menino maluquinho uma panela na cabeça. Ou seja, ele deu um exemplo de um e do outro, tá? Então, o correto seria eu buscar um personagem lá da turma do Zé Neurim. Lá na primeira história de abertura da unidade, eu tenho alguns personagens. Eu posso estar criando a minha história baseada num desses personagens. Eu posso voltar lá também para a abertura do livro e ver um desenho daqueles para eu fazer na minha... Gente, o desenho, não é preciso vocês fazerem o desenho no rascunho. Deixa para fazer o desenho só lá na folha mesmo. Porque você vai desenhar 2 vezes? Não. O rascunho aqui são as minhas ideias, que eu vou colocar em ordem. Primeiro, eu tive o primeiro personagem, eu quero o meu personagem, eu boto o nome do personagem aqui. Depois, eu vou falar que ele é isso, 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 isso. Depois, isso, tá? Agora eu já posso ir para lá, tá? Desenhar o personagem de modo que se destaque a característica mais marcante dele. No caso da abertura aqui, ó, qual é a característica mais importante dele? A fala, né? A audição, que foi falado lá do gravador. Foi isso? Desse aqui, ó, do Olívio Gravador. Qual a característica mais importante dele? A audição. Então, eu tenho que também ter isso em mente quando eu for criar o meu personagem. Eu tenho que enfatizar a característica mais marcante do meu personagem que eu estou falando, tá? E vou fazer a minha produção. Só isso. A produção você vai fazer aqui, ó, tá? Nessa folha aqui, que tem lá no final, tá? Bonitinho. Passe o texto a limpo e desenhe a versão final do seu personagem. Eu posso ter começado ele, ó, nessa página aqui, eu comecei ele e esqueci de botar um detalhe, né? Eu esqueci de botar que ele tinha um negócio para cá que parecia uma mão, né? Aí lá naquela outra parte lá, eu vou desenhar o que eu esqueci, tá? E quando eu chegar lá na minha fase final, que é aqui, eu não posso esquecer mais de nada. Aqui está o meu personagem, tá? Aqui, e aqui eu venho com a minha história. Vejam que não vai ser uma história grande, vai ser uma história pequena, tá? Tia, Oi. R vai fazer em uma folha. Não, meu amor, você vai fazer no livro. Ah, Essa é uma atividade do livro, tá? na página... Você vai abrir na página que nós estamos, tá, Estila? Nós começamos em que página? Nós começamos pela página 58, não foi? Você vai responder tudo passo a passo, até chegar na produção, que é a página 62, tá? Página 62 não é a outra página, é essa aqui mesmo. Olha, aqui, olha, eu tenho só isso aqui. Mas eu tenho mais linha lá na outra folha. Caso você queira escrever uma história maior, tem crianças que gostam de escrever, né? Tem outras que não, escreve 2 linhas e acha que é um texto. 2 linhas não é um texto, tá? Como eu corrigi várias produções que fizeram de 3 linhas sem nada, então não é produção, tá, criança? Uma produção, no mínimo, 10 linhas. Mas entre essas 10 linhas, eu tenho que ter quem? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Porque eu tenho que entender o seu texto. Tá bom? Entenderam? Quem não entendeu? Sim. Sim, tia, eu entendi. Entendi. Ótimo. Então, nós já temos, né, o que fazer, tá? Então, até a aula seguinte.